Você sabia? Os 25 maiores monstros que já pisaram na Terra. Mas o maior monstro que já conheci não tinha 30 metros de altura. Tinha apenas 1,75 metros e usava gravata todos os dias. As mãos de Dr. Marcus Shen tremiam enquanto segurava o fóssil. Não pelo peso, a vértebra carbonizada pesava apenas 14 quilos, mas pelo que aqueles 14 quilos representavam. Depois de 847 dias escavando no deserto de Utah, depois de queimar todas as suas economias, depois de ser ridicularizado por cada colega da comunidade científica, ele finalmente tinha prova. Isso não pode estar acontecendo. A voz dele saiu como um sussurro quebrado. Eram 3h47 da manhã. A luz fluorescente do laboratório improvisado, um trailer alugado no meio do nada, piscava irregularmente, projetando sombras distorcidas nas paredes cobertas de mapas geológicos. Marcus não dormia há 53 horas. Seus olhos estavam vermelhos, a barba por fazer escondia as olheiras profundas, e suas mãos sujas de argila tremiam segurando aquele pedaço de osso que provava o impossível. Aquela vértebra não deveria existir. Segundo todos os livros, todos os estudos, toda a ciência estabelecida, criaturas daquele tamanho jamais haviam caminhado pela Terra. Mas ali estava. Sólida. Real. Aterrorizante. A datação por carbono indicava 68 milhões de anos, exatamente o período Cretáceo Superior. O problema? As medições sugeriam que aquele animal tinha quase 45 metros de comprimento. 15 metros a mais que o maior dinossauro já registrado. Marcus colocou o fóssil sobre a mesa metálica com cuidado reverente, como quem segura uma bomba prestes a explodir. Porque era exatamente isso. Uma bomba. Se ele estivesse certo, e cada fibra do seu ser científico gritava que estava, aquilo reescreveria 200 anos de paleontologia. Provaria que tudo o que sabíamos sobre os limites do gigantismo estava errado. Provaria que seu pai estava certo. A memória veio como sempre vinha, rápida, brutal, sem pedir licença. Ele tinha 14 anos. A sala da diretora cheirava a café requentado e desinfetante barato. 3 professores olhavam para ele com aquela expressão que adultos fazem quando sentem pena de uma criança, mas não sabem o que dizer. Marcus, seu pai, ele não está bem. Essas teorias sobre criaturas gigantes, essas obsessões. A diretora escolhia as palavras com cuidado, como quem pisa em cacos de vidro. Achamos melhor você passar um tempo com sua tia. Só até ele se recuperar. Recuperar. Que palavra gentil para dizer que achavam que o Dr. Richard Shen estava louco. O celular vibrou sobre a pilha de relatórios, arrancando Marcus do passado. Era Sofia, sua assistente de pesquisa. A mensagem tinha apenas 3 palavras e 7 pontos de exclamação. Ligue agora. Antes que pudesse discar, a porta do trailer explodiu para dentro. Não foi arrombada. Não foi chutada. Foi arrancada das dobradiças por um homem que Marcus reconheceu imediatamente, mesmo que nunca tivesse visto aquele rosto pessoalmente. Dr. Vincent Arlow, diretor do Museu Nacional de História Natural. Uma das mentes mais brilhantes da paleontologia mundial. E o homem que, 22 anos atrás, havia liderado o comitê que destruiu a carreira do pai de Marcus. Onde está? A voz de Arlow era baixa, controlada, perigosa. Ele não estava sozinho. 2 seguranças entraram atrás dele, não os seguranças normais de museu, mas homens com o tipo de postura militar que deixa claro que não estão ali apenas para verificar ingressos. Marcus instintivamente deu um passo frente, colocando seu corpo entre Arlow e a mesa onde estava o fóssil. Como você descobriu? Ah, Marcus. Arlow sorriu, mas não havia calor algum naquele sorriso. Era o tipo de sorriso que predadores fazem antes de atacar. Você realmente achou que poderia fazer uma descoberta desse calibre sem que eu soubesse? Tenho olhos em toda a escavação relevante do país. Quando seus dados de carbono foram processados no laboratório de Denver, recebi um alerta imediato. O mundo de Marcus começou a girar. Denver. O único laboratório que ele havia confiado os dados preliminares. Aquilo significava. Sofia. A palavra saiu como uma constatação dolorosa. Você pagou minha assistente. Contratei. Arlow corrigiu, tirando um par de luvas cirúrgicas do bolso. Ela é muito mais competente trabalhando para pessoas que entendem o valor real dessas coisas.
Agora, vou pegar o que é meu, e você vai fingir que nada disso aconteceu. Ou, ele fez uma pausa dramática. Posso garantir que sua carreira termine exatamente como a do seu pai terminou. Na sarjeta. Desacreditado. Patético. Algo quebrou dentro de Marcos naquele momento. Não foi raiva. Não foi medo. Foi algo mais profundo, mais primal. A mesma coisa que havia quebrado dentro do pai dele quando provaram que ele estava certo, mas ninguém quis acreditar. Era a dor de 22 anos de humilhação, de natais solitários, de um funeral ao qual apenas 7 pessoas compareceram, de um homem genial que morreu sendo chamado de louco. Não. A palavra saiu firme, definitiva. Você não vai tocar nesse fóssil. Arlo soltou uma risada genuína, como se aquilo fosse a coisa mais engraçada que tinha ouvido em anos. E como exatamente você vai me impedir? Olhe ao seu redor, Marcos. Você está sozinho, em um trailer no meio do deserto, sem testemunhas, sem credibilidade. Eu tenho o museu mais prestigiado do mundo me apoiando. Tenho advogados. Tenho recursos. Tenho. Você tem medo. Marcos o interrompeu, e pela primeira vez, viu algo mudar nos olhos de Arlo. Por isso está aqui às 4 da manhã com capangas. Porque se isso se tornar público, se o mundo souber que existe algo lá fora que a ciência não conseguiu explicar, todo o seu império desmorona. Quantas outras descobertas você enterrou, Arlo? Quantas evidências você destruiu para proteger suas teorias? O silêncio que se seguiu foi pesado, elétrico, perigoso. Então Arlo fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Os seguranças avançaram. Marcos não teve tempo de pensar. Seu corpo agiu por instinto, 14 anos de kickboxing finalmente servindo para algo. Ele agarrou a vértebra fóssil e se jogou pela janela lateral do trailer num mergulho desesperado. O vidro explodiu ao seu redor em milhões de fragmentos cintilantes. Ele rolou na terra árida, sentindo pedras rasgarem sua camisa, mas não soltando o fóssil. Correu. Não sabia para onde. Apenas correu. Atrás dele, ouviu Arlo gritar ordens, motores de carro ligarem, faróis cortarem a escuridão do deserto. E Marcos correu carregando aquele pedaço de osso de 68 milhões de anos, provando que os maiores monstros que já caminharam pela Terra não eram apenas reais, eles eram muito maiores do que jamais imaginamos. Se você está prendendo a respiração agora, esperando saber como essa perseguição termina, não esquece de se inscrever no canal. Porque essa história só está começando, e o que Marcos vai descobrir sobre seu pai, sobre os monstros do passado, e sobre até onde algumas pessoas vão para enterrar a verdade, vai fazer você questionar tudo o que você sabe sobre a história do nosso planeta. O deserto de Utah às 4h12 da manhã é uma coisa viva. O frio corta a pele como lâminas invisíveis, mas Marcos mal sentia. Seus pulmões queimavam, suas pernas imploravam por descanso, mas ele continuava correndo entre as formações rochosas que se erguiam como sentinelas silenciosas sob o céu sem lua. Atrás dele, 3 pares de faróis varriam o deserto como holofotes de prisão. Vozes distorcidas gritavam coordenadas em walkie-talkies. Arlo tinha transformado aquilo numa caçada militar. Marco se jogou atrás de uma formação de arenito, o peito subindo e descendo violentamente. O celular vibrou no bolso. Número desconhecido. Caverna de cristal. 15 minutos. Sozinho. A voz era feminina, jovem, urgente. Então a ligação caiu. Marcos conhecia aquele lugar, uma antiga mina abandonada a 3 quilômetros dali. Podia ser uma armadilha. Mas ficar ali esperando Arlo era uma sentença de morte para sua descoberta. Ele correu. 12 minutos depois, Marcos cambaleava para dentro da caverna. Milhões de formações cristalinas refletiam a luz fraca da lanterna do celular, criando um cosmos privado de luz estilhaçada. Você veio. Uma mulher saiu das sombras, 20 e poucos anos, cabelos negros presos num rabo de cavalo, moletom com o logo da Universidade de Berkeley. Sou Alicia. Trabalhei com Sofia. Mas diferente dela, eu não vendo minha alma para psicopatas. Marcos a estudou com desconfiança. Como você conseguiu meu número? Sofia era minha colega de quarto. Vi as mensagens que Arlo mandava para ela. $50 mil foi quanto ela recebeu para te trair. Alicia tirou algo do bolso, uma fotografia antiga, desbotada. Mas eu tenho motivos diferentes para estar aqui.
A foto mostrava dois homens sorrindo em frente a um sítio arqueológico. Um deles Marcos reconheceu imediatamente. Meu avô. Alicia completou suavemente. Dr. Thomas Rivera. Ele trabalhava com seu pai. O mundo de Marcos inclinou perigosamente. Seu avô. Ele estava no comitê que destruiu a carreira do meu pai. Arlo o forçou. Disse que se meu avô não assinasse o relatório, ele garantiria que nenhuma universidade no país contrataria mais ele. Meu avô tinha 3 filhos pequenos. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Ele nunca se perdoou. Passou os últimos 15 anos tentando provar que seu pai estava certo. E quando finalmente encontrou algo, ele morreu. Como? Ataque cardíaco. Aos 54 anos. 3 dias depois de confrontar Arlo com evidências sobre ossadas gigantes no Wyoming. Alicia enxugou as lágrimas com raiva. A polícia chamou de morte natural. Eu chamo de muito conveniente. Marcos olhou para o fóssil em suas mãos, aquele pedaço de osso que já tinha custado tantas vidas, tantas carreiras. Arlo não está fazendo isso por ciência. Marcos falou baixo. Isso é sobre poder. 200 milhões de dólares em contratos governamentais. Alicia confirmou. Nos últimos 10 anos, Arlo tem contratos exclusivos com o Departamento de Defesa para estudar aplicações biomecânicas de estruturas fósseis. Ele patenteou modelos baseados em esqueletos de dinossauros para tecnologia militar. Se novos dados surgirem, todos esses contratos são invalidados. A bile subiu pela garganta de Marcos. Então meu pai foi destruído por causa de um contrato militar? Seu pai descobriu algo que o homem mais poderoso da paleontologia mundial não podia permitir que fosse revelado. Alicia se aproximou. Marcos, Arlo já enterrou pelo menos outras 6 descobertas nos últimos 20 anos. Se ele pegar esse fóssil, a memória do seu pai vai continuar sendo manchada para sempre. Então o que eu faço? Você faz o que seu pai e meu avô nunca puderam fazer. Alicia colocou uma mochila aos pés dele. Você torna isso público antes que Arlo possa enterrar. Documenta tudo, filma tudo, e coloca online. Não importa se acreditam ou não, importa que milhões de pessoas vão ver antes que ele possa pagar. Marcos abriu a mochila. Além do equipamento eletrônico, havia algo que fez seu coração apertar, o caderno de campo do pai dele. As páginas amareladas, a letra trêmula mas determinada, os desenhos meticulosos de esqueletos que não deveriam existir. Como você conseguiu isso? Meu avô guardou. Ele sabia que um dia alguém ia precisar da verdade. Vozes do lado de fora da caverna os interromperam. Faróis iluminaram a entrada. Eu sei que você está aí dentro, Marcos. A voz de Arlo ecoou pelas paredes de cristal. Você tem 10 segundos para sair antes que meus homens entrem. Alicia apontou para uma fenda estreita no fundo da caverna. Essa passagem leva a um sistema de túneis antigos. 3 quilômetros ao norte tem um jipe escondido, chaves estão na mochila. E você? Eu vou ganhar tempo. Dizer que você saiu pela entrada principal. Ela sorriu, mas não alcançou os olhos. Vá. E Marcos? Não deixe que a morte deles seja em vão. Marcos apertou o fóssil contra o peito e se espremeu pela fenda. A última coisa que viu foi Alicia caminhando em direção à entrada da caverna, os ombros erguidos, preparada para mentir para o diabo. E enquanto rastejava pelos túneis escuros, Marcos se perguntou quantas outras pessoas já tinham sacrificado tudo para proteger verdades que o mundo não estava pronto para aceitar. A escuridão dos túneis era absoluta. Marcos rastejava usando apenas o tato, o fóssil amarrado nas costas com cinto, a mochila arrastando contra as pedras. Cada respiração ecoava nas paredes estreitas como um segredo compartilhado com fantasmas. Ele não sabia se estava avançando ou apenas se enterrando mais fundo no ventre da terra. Então viu um ponto minúsculo de luz cinza no fim do túnel. Amanhecer. Marcos emergiu numa ravina escondida exatamente onde Alicia tinha dito. O jipe estava ali, coberto por uma lona camuflada, as chaves presas embaixo do parasol. Ele jogou a mochila no banco do passageiro e ligou o motor, as mãos ainda tremendo de adrenalina. Mas não acelerou imediatamente. Algo o fez pausar. O caderno do pai. Com dedos hesitantes, Marcos pegou o caderno desgastado da mochila. A capa de couro rachado tinha manchas que pareciam café, ou lágrimas.
Ele abriu na primeira página e o ar saiu dos seus pulmões como um soco no estômago. Para meu filho Marcos, se você está lendo isso, significa que eu não tive coragem de te contar pessoalmente. Significa que o medo venceu mais uma vez. Perdoe-me. As letras dançavam na frente dos olhos dele, desfocadas por lágrimas que Marcos não percebeu que estavam caindo. Ele virou a página. O que veio depois foi um mapa. Não um mapa comum, mas um registro meticuloso de 47 sítios arqueológicos espalhados por 7 estados. Cada localização marcada com coordenadas precisas, datas, e uma única palavra escrita em vermelho ao lado: enterrado. 47 descobertas. 47 provas de criaturas que desafiavam tudo que a ciência estabelecida aceitava. E ao lado de cada marcação, um nome. Sempre o mesmo nome. Vincent Arlow. Meu Deus! Marcos sussurrou para o vazio. Você sabia. Você sempre soube. Ele continuou lendo, cada página uma revelação mais devastadora que a anterior. Seu pai não tinha apenas teorias, ele tinha evidências. Fotografias de fósseis impossíveis, análises químicas que provavam datações controversas, testemunhos de outros paleontólogos que tinham visto e depois foram silenciados. Mas foi na página 34 que Marcos encontrou o que mudou tudo. Uma lista de nomes. 15 pessoas. Ao lado de cada nome, 2 datas. A primeira, a data em que fizeram descobertas significativas. A segunda, a data em que morreram. Dr. Thomas Rivera, descoberta, 15 de março de 2019. Morte, 22 de março de 2019. Ataque cardíaco. Doutora Sarah Shen, descoberta, 8 de novembro de 2018. Morte, 14 de novembro de 2018. Acidente de carro. Dr. Michael Foster, descoberta, 2 de julho de 2017. Morte, 9 de julho de 2017. Suicídio. A lista continuava. 15 cientistas. Todos mortos dentro de 2 semanas após fazerem descobertas que contradiziam a narrativa de Arlow. Todos oficialmente listados como mortes acidentais ou naturais. E no final da lista, escrito com letra trêmula que Marcos reconheceria em qualquer lugar: eu sou o próximo. Mas ao menos, dessa vez, deixei a verdade escrita. Marcos, não cometa meu erro. Não tente enfrentá-lo sozinho. Não tente ser herói. Apenas torne público. Faça barulho. Faça tanto barulho que eles não possam silenciar sem revelar exatamente o que estão escondendo. Te amo, meu filho. Sempre te amei. Mesmo quando não consegui dizer. Marcos fechou o caderno com força, as lágrimas agora caindo livremente. 22 anos. 22 anos acreditando que o pai era apenas um homem obcecado, quebrado pela pressão acadêmica. 22 anos carregando a culpa de não ter acreditado nele quando mais precisava. E tudo isso porque Arlow tinha construído um império sobre cadáveres e mentiras. O celular da mochila, um aparelho pré-pago que Alicia tinha incluído, vibrou. Mensagem de número desconhecido. Encontramos a garota. Ela não falou nada ainda, mas vai falar. Você tem 6 horas para entregar o fóssil no museu ou ela desaparece. Não envolva a polícia. Não teste minha paciência. H. Marcos sentiu a raiva queimar em suas veias como ácido. Arlow tinha Alicia. Uma garota de 23 anos que só estava tentando fazer o que era certo, e agora estava pagando por isso. Assim como o avô dela tinha pagado. Assim como seu pai tinha pagado. Faça barulho. As palavras do pai ecoavam em sua mente. Marcos ligou o laptop, conectou a internet via hotspot do celular, e começou a fazer exatamente isso. Ele configurou contas simultâneas em 7 plataformas diferentes, cada uma com um nome de usuário diferente, cada uma hospedada através de servidores proxy que havia aprendido a usar nos seus dias de faculdade quando precisava acessar papers restritos. Então ele começou a filmar. Meu nome é Dr. Marcos Shen. Sou paleontólogo. E nos próximos minutos, vou mostrar para vocês algo que a ciência estabelecida tentou enterrar por mais de 20 anos. Ele posicionou o fóssil na frente da câmera, os números da datação por carbono claramente visíveis. Este fóssil tem 68 milhões de anos. E pertence a uma criatura que não deveria existir. Ele continuou, mostrando página por página do caderno do pai. Os mapas.
As coordenadas. A lista de cientistas mortos. Cada evidência meticulosamente documentada. Dr. Vincent Arlo, diretor do Museu Nacional de História Natural, tem sistematicamente destruído evidências e silenciado pesquisadores por 2 décadas. E ele fez isso não pela ciência, mas por 200 milhões de dólares em contratos militares que dependem de manter a narrativa oficial intacta. Marcus deixou isso processar por um momento, então continuou com voz mais baixa, mais pessoal. Meu pai, Dr. Richard Shen, morreu sozinho e desacreditado porque tentou expor isso. Ele morreu acreditando que o mundo pensava que ele era louco. Mas ele não era. Ele estava certo. E hoje, eu vou provar isso. Ele configurou o upload para começar simultaneamente em todas as plataformas às 12 horas, horário de pico na costa leste. 6 horas. Tempo suficiente para fazer mais uma coisa. Marcus abriu um mapa digital e marcou um ponto específico, coordenadas que seu pai havia destacado em vermelho no caderno. Site 47. O último da lista. Localização: 180 quilômetros ao norte, numa área isolada de Montana que tecnicamente era propriedade federal. A anotação do pai ao lado dizia: o maior de todos. Se conseguir provar apenas um, que seja este. Marcus olhou para o celular. 5 horas e 40 minutos até o upload. 3 horas e meia de viagem até Montana. Tempo suficiente para pegar mais evidências. Tempo suficiente para garantir que quando Arlo viesse atrás dele, e ele viria, Marcus teria munição demais para ser silenciado. Ele acelerou o jipe, a poeira do deserto subindo atrás dele como uma cortina dourada sob o sol nascente. No retrovisor, viu um helicóptero surgir no horizonte. Arlo não estava mais brincando. Mas Marcus também não. Porque ele finalmente entendeu algo que o pai havia tentado ensinar todos esses anos. Os maiores monstros que já caminharam pela Terra não eram dinossauros de 45 metros. Eram homens comuns dispostos a destruir vidas para proteger segredos. E a única maneira de derrotar monstros assim não era lutando no escuro, era acendendo tantas luzes que não houvesse mais lugares para eles se esconderem. O velocímetro marcou 140 km por hora. O helicóptero se aproximava. E Marcus dirigiu em direção ao único lugar que poderia mudar tudo. O Site 47 não era o que Marcus esperava. Ele imaginou uma escavação abandonada, talvez algumas marcações no solo, restos de equipamento enferrujado. Em vez disso, encontrou uma operação ativa. Tendas militares. Geradores diesel rugindo. Homens de uniforme sem insígnias patrulhando com rifles que definitivamente não eram para afugentar curiosos. E no centro de tudo, uma estrutura de contenção do tamanho de um hangar de avião. Marcus estacionou o jipe atrás de uma elevação rochosa, pegou a câmera portátil da mochila e começou a filmar. Suas mãos tremiam, mas não de medo. De pura adrenalina. Porque ele sabia nas entranhas, que o que estava dentro daquela estrutura era a prova que mudaria tudo. Ele esperou até o turno trocar. 3 minutos de confusão quando os guardas noturnos saíam e os diurnos chegavam. 3 minutos para se infiltrar. Marcus correu agachado entre as tendas, o coração trovejando no peito. Alcançou a lateral da estrutura de contenção e encontrou uma porta de serviço mal trancada, apenas uma corrente com cadeado. Ele usou uma pedra para quebrar, o som metálico ecoando mais alto do que deveria. Ninguém veio investigar. Ele entrou. A estrutura interna estava iluminada por holofotes industriais posicionados em ângulos específicos. E no centro, parcialmente escavado da rocha matriz, estava o esqueleto mais magnificente que Marcus já tinha visto. Não era um dinossauro. Não completamente. Era algo entre, uma criatura de transição que a ciência moderna jurava ser impossível. O crânio media quase 8 metros de comprimento sozinho. As vértebras se estendiam numa curva elegante e mortal por pelo menos 50 metros. E as patas, meu Deus, as patas eram estruturadas de uma forma que desafiava tudo que Marcus tinha aprendido sobre biomecânica. Aquilo não deveria poder andar. Não deveria poder existir. Mas existiu. Impressionante, não é? A voz de Arlo veio de trás dele, calma, quase paternal. Seu pai viu isso também, sabe? Há 23 anos. Foi a última escavação dele antes de eu garantir que ninguém mais o levasse a sério. Marcus se virou lentamente, a câmera ainda gravando, escondida no bolso da jaqueta.
Arlo estava sozinho, as mãos nos bolsos do blazer impecável, completamente fora de lugar naquele ambiente de terra e ossos antigos. Você o trouxe aqui, Marcus disse, a realização atingindo como um trem. Você o trouxe propositalmente para ver isso. Para quebrar ele. Para mostrar a ele o que acontece com pessoas que não entendem o jogo. Arlo corrigiu, caminhando em círculos ao redor de Marcus como um tubarão. Seu pai era brilhante, Marcus. Genuinamente brilhante. Mas ele tinha um defeito fatal. Ele acreditava que a verdade importava mais que o poder. E sabe o que homens assim conseguem? Eles morrem pobres, sozinhos e esquecidos. 15 pessoas. Marcus cuspiu as palavras. 15 cientistas mortos porque viram algo que você não podia deixar existir. 17, na verdade. Arlo sorriu, e havia algo de genuinamente monstruoso naquele sorriso. Você está contando errado. Mas quem se importa com números quando falamos de progresso? Você acha que essa descoberta aqui serve para quê, Marcus? Para livros didáticos? Para museus? Não. Isto aqui, ele apontou para o esqueleto colossal, vale bilhões em tecnologia militar. A estrutura óssea desta criatura suporta peso impossível através de uma geometria fractal que nenhum engenheiro humano jamais conseguiu replicar. Você tem ideia do que isso significa para a construção de veículos blindados? Para exoesqueletos de combate? Você transformou ciência em arma. Eu transformei ossos velhos em futuro. Arlo retrucou. E sabe por que eu vou continuar vencendo? Porque homens como você e seu pai ficam presos em idealismos infantis sobre verdade e conhecimento, enquanto eu entendo que o mundo é movido por duas coisas, dinheiro e medo. E eu tenho os dois. Marcos sentiu algo mudar dentro dele. Uma clareza gelada, cristalina. Você está certo sobre uma coisa. Meu pai era idealista. Ele acreditava que pessoas eram fundamentalmente boas. Que a verdade eventualmente prevaleceria. Ele deu um passo em direção a Arlo. Mas eu não sou meu pai. Arlo franziu a testa, a primeira rachadura na armadura de confiança dele. O que você fez? Faça barulho, você disse. Marcus tirou o celular do bolso, a tela mostrando 7 janelas de upload simultâneo. Então eu fiz barulho. Há 14 minutos, 47 páginas do caderno do meu pai foram publicadas em 7 plataformas diferentes. Coordenadas de todos os sites que você enterrou. Fotos dos fósseis. A lista dos cientistas mortos. Tudo. O sangue drenou do rosto de Arlo. Você não seria tão estúpido. E tem mais. Marcus continuou, a voz ganhando força. Cada upload tem um código que o vincula diretamente aos seus contratos militares. Incluindo o de 2019 que coincidentemente foi assinado 3 dias após a morte do Dr. Rivera. Incluindo os pagamentos que sua empresa fantasma na Suíça fez para contas offshore dos investigadores que declararam todas aquelas mortes como acidentais. Isso não prova nada. Arlo gritou, a compostura finalmente quebrando. São teorias de conspiração. Ninguém vai acreditar. 23 milhões de pessoas já viram. Marcus mostrou o telefone. Os números de visualização subindo exponencialmente, os comentários se multiplicando mais rápido do que ele conseguia ler. E em 40 minutos, CNN, BBC e Associated Press vão receber e-mails automáticos com todas as evidências. Você não pode enterrar isso. Não pode comprar todo mundo. Não pode silenciar o mundo inteiro. Arlo ficou paralisado. Marcus viu o momento exato em que a realização atingiu, o império de 30 anos desmoronando em tempo real. Então, algo mudou nos olhos dele. Algo desesperado e perigoso. Alicia. Arlo disse suavemente. A garota ainda está com meus homens. Uma palavra minha e eles vão prendê-la exatamente onde ela já está. Num escritório federal sob custódia protetiva. Uma nova voz ecoou pela estrutura. Marco se virou e viu Alicia entrar pela porta principal, acompanhada por 2 agentes com coletes do FBI. Surpresa! O mundo de Marcos inclinou. Você trabalha para o FBI? Trabalho com o FBI. Alicia corrigiu. Há 18 meses. Desde que conseguimos evidências suficientes de que meu avô não morreu de causas naturais. Marcos, eu sinto muito por não ter contado,
mas precisávamos que Arlo se sentisse confiante o suficiente para cometer um erro. E ele cometeu. Ameaçar a vida de uma testemunha federal através de mensagem de texto rastreável foi particularmente burro. Isto é um absurdo. Arlo recuou. Eu tenho advogados, tenho conexões no Departamento de Defesa, tinha. A agente do FBI se aproximou, algemas em mãos. Dr. Vincent Arlo, você está preso por obstrução de justiça, destruição de evidências federais, conspiração para cometer homicídio, e cerca de 47 outras acusações que vai levar 1 hora só para ler. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Marcos não ouviu o resto. Ele apenas observou enquanto levavam Arlo algemado, o homem que tinha destruído seu pai agora reduzido a uma figura patética gritando sobre imunidade diplomática que não existia. Seu pai seria orgulhoso. Alicia disse suavemente, aparecendo ao lado dele. Ele passou anos tentando construir um caso contra Arlo. Mas ele tentou fazer sozinho. Você entendeu o que ele não conseguiu, que algumas batalhas precisam ser lutadas à luz do dia. Marcos olhou para o esqueleto gigantesco acima deles. 50 metros de osso e mistério. Prova de que o mundo era muito maior, muito mais estranho, muito mais magnificente do que qualquer pessoa poderosa poderia controlar. Quanto tempo até isso se tornar público? Ele perguntou. O esqueleto. 6 meses até completarmos a escavação. Mas a verdade? Alicia sorriu. Já está lá fora. Você garantiu isso. Marcos pegou o fóssil que tinha carregado por toda aquela jornada impossível, a vértebra que tinha custado tanto. Ele a segurou contra a luz da manhã que entrava pelas janelas da estrutura, vendo os padrões na superfície, a história de 68 milhões de anos preservada em cada rachadura. E pela primeira vez em 22 anos, Marcos sentiu algo que tinha esquecido como era. 3 meses depois, Marcos estava no palco do Auditório Nacional de Ciências em Washington, D.C., olhando para uma plateia de 2.400 pessoas. Atrás dele, projetada numa tela de 15 metros, estava a reconstrução digital completa do esqueleto do Site 47. A criatura que a mídia já tinha apelidado de Titã de Shen, em homenagem ao homem que primeiro a descobriu 23 anos atrás. Seu pai. Durante décadas, nos disseram que conhecíamos os limites do gigantismo na Terra. Marcos começou, a voz firme mas carregada de emoção. Nos disseram que criaturas além de certos tamanhos simplesmente não podiam existir devido a restrições físicas e biológicas. Mas a verdade é que não sabíamos. Nós escolhemos não saber. Porque admitir que estávamos errados significava admitir que talvez não controlássemos o conhecimento tanto quanto gostaríamos. Ele pausou, deixando aquilo afundar. O Titã de Shen media 52 metros de comprimento e pesava aproximadamente 110 toneladas. Para colocar isso em perspectiva, era 15 metros maior que qualquer dinossauro previamente registrado. E não foi a única descoberta enterrada. Nos últimos 3 meses, equipes independentes confirmaram 31 dos 47 sites documentados pelo meu pai. 31 esqueletos que reescrevem tudo o que pensávamos saber sobre a vida pré-histórica. A plateia estava em silêncio absoluto. Marcos podia ver jornalistas anotando freneticamente, cientistas com expressões entre fascínio e descrença, estudantes com os olhos arregalados. Mas essa história não é sobre dinossauros. Marcos continuou, a voz ficando mais pessoal. É sobre os monstros que realmente importam. Porque o maior monstro que eu já enfrentei não tinha 50 metros. Ele tinha poder, influência, e a capacidade de fazer verdades desaparecerem. Dr. Vincent Arlo construiu um império sobre silêncio. Ele transformou conhecimento em commodity, e pessoas em obstáculos descartáveis. Ele deixou a raiva aparecer na voz, controlada mas real. 17 cientistas morreram defendendo a verdade. 17 pessoas que viram algo extraordinário e se recusaram a deixar aquilo ser enterrado. Meu pai foi uma delas. E durante 22 anos, eu acreditei que ele tinha desperdiçado a vida dele perseguindo fantasmas. Eu estava errado. Ele não estava perseguindo fantasmas. Ele estava lutando contra monstros reais. Marcos respirou fundo. A próxima parte era a mais difícil. Arlo foi sentenciado ontem a 34 anos de prisão federal. Seus contratos militares foram cancelados. Seu museu está sob nova direção.
E cada cientista que ele silenciou está sendo publicamente reconhecido e homenageado. Mas sabe o que nenhuma sentença consegue devolver? Tempo. Eu perdi 22 anos com meu pai porque estava com vergonha de acreditar nele. Porque o mundo me disse que ele era louco, e eu acreditei no mundo em vez de acreditar no homem que me criou. Sua voz quebrou um pouco. Ele não tentou esconder. Então essa palestra não é apenas sobre paleontologia ou justiça. É sobre uma pergunta que todos nós precisamos fazer. Quando foi a última vez que você acreditou em alguém apesar do que todo mundo dizia? Quando foi a última vez que você defendeu uma verdade que era inconveniente, impopular ou cara demais? Marcos gesticulou para a imagem do Titã de Shen atrás dele. Este animal viveu há 68 milhões de anos. Ele foi real, magnífico, e impossível segundo todas as leis que achávamos que conhecíamos. E ele ficou escondido por 23 anos porque um homem decidiu que seu poder era mais importante que a verdade. Mas sabe o que é ainda mais impressionante que um dinossauro de 52 metros? Ele pausou, fazendo contato visual com a plateia. As pessoas comuns que arriscaram tudo para garantir que essa verdade não morresse. Alicia Rivera, que honrou a memória do avô tornando-se agente federal aos 22 anos. Os 15 cientistas anônimos que continuaram documentando evidências mesmo sabendo que poderia custar suas vidas. E meu pai, Dr. Richard Shen, que morreu sozinho mas não derrotado, porque ele deixou um mapa para que outros pudessem terminar o que ele começou. Marcos sentiu as lágrimas chegarem, mas não as segurou. Que se dane a compostura profissional. Isso era maior que isso. Os maiores monstros que já caminharam pela Terra não estão extintos. Eles usam ternos. Eles sentam em conselhos diretores. Eles transformam conhecimento em arma e silêncio em estratégia. Mas sabe o que é maior que qualquer monstro? A verdade recusando-se a ficar enterrada. A coragem de pessoas comuns dizendo não mais. O legado de quem planta árvores sabendo que nunca sentará em sua sombra. Ele segurou o fóssil, aquela vértebra única que tinha carregado através do deserto, através do medo, através de tudo. Este pedaço de osso pesa 14 quilos. Mas ele carrega o peso de 23 anos de luta, de 17 vidas perdidas, de incontáveis verdades enterradas. E agora ele está aqui, à luz do dia, onde sempre deveria ter estado. Não porque eu sou especial. Não porque eu sou herói. Mas porque eu finalmente aprendi o que meu pai tentou me ensinar a vida inteira, que a verdade não precisa de permissão para existir. Ela só precisa de pessoas corajosas o suficiente para não deixá-la ser silenciada. A plateia explodiu em aplausos. Marcos viu pessoas se levantando, viu cientistas com lágrimas nos rostos, viu a foto do pai dele projetada na tela. Jovem, sorridente, segurando um fóssil com o tipo de alegria pura que só vem de descobrir algo verdadeiramente maravilhoso. Depois da palestra, uma mulher de 60 e poucos anos se aproximou dele. Ela tinha cabelos grisalhos e olhos gentis que pareciam ter visto muita dor. Meu marido estava na lista do seu pai. Ela disse suavemente. Dr. Michael Foster. Eles disseram que foi suicídio, mas eu sempre soube que não foi. Ele estava tão empolgado com a descoberta dele. E então ele se foi. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Obrigada por provar que eu não estava louca. Obrigada por fazer meu marido ser lembrado como o cientista brilhante que ele era, não como a narrativa falsa que criaram. Marcos a abraçou enquanto ela chorava. E naquele momento, ele entendeu que a jornada nunca tinha sido sobre dinossauros ou fósseis. Tinha sido sobre dignidade. Sobre memória. Sobre garantir que pessoas que sacrificaram tudo pela verdade não fossem esquecidas como notas de rodapé inconvenientes na história de outra pessoa. Naquela noite, sozinho no hotel, Marcos abriu o caderno do pai pela última vez. Na contracapa, havia uma última anotação que ele não tinha visto antes. A letra estava trêmula, escrita claramente às pressas. Marcos, se você encontrou isso, significa que você é mais corajoso do que eu jamais fui. Os monstros do passado eram gigantes, mas pelo menos eram honestos em sua natureza. Os monstros do presente se escondem atrás de credenciais e poder. Seja a luz que os força a sair das sombras. Te amo. Sempre. Pai. Marcos fechou o caderno e olhou pela janela para a cidade iluminada. Em algum lugar lá fora, havia outras verdades esperando para serem descobertas.
Outros monstros esperando para serem expostos. Outras pessoas precisando da coragem de acreditar que uma voz solitária gritando no deserto pode, eventualmente, se tornar um coro impossível de ignorar. E pela primeira vez em sua vida, Marcus Shen não tinha medo do escuro. Porque ele finalmente entendeu: os maiores monstros que já caminharam pela terra foram reais. Alguns tinham 50 metros e comiam outros gigantes. Mas os mais perigosos tinham tamanho humano e comiam sonhos, verdades e vidas inteiras. A diferença: os monstros pré-históricos estão extintos. Os outros ainda caminham entre nós. Mas agora, pelo menos, sabemos que eles podem sangrar. Se essa história te fez pensar diferente sobre verdade, poder e o que realmente significa ser corajoso, se inscreve no canal. Porque o mundo está cheio de histórias que precisam ser contadas. E algumas verdades são grandes demais para permanecerem enterradas.